Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário da Região, nossas plataformas de áudio e também o YouTube. Seja bem-vindo ao Diário Talks, onde nós, jornalistas do Diário, entrevistamos personalidades, políticos e outros personagens que fazem parte do cotidiano de Rio Preto e também do Brasil. Nesta edição, nós recebemos o ex-ministro dos Esportes, deputado federal, vereador por São Paulo, Aldo Rebelo. E quem me acompanha nesta entrevista é o jornalista Marco Antônio dos Santos. Bom dia, Marco. Bom dia, ministro. Bom dia. Bom dia. Aldo Rebelo é jornalista, escritor e político, foi filiado ao MDB e também ao Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, e também, aliás, Partido Comunista do Brasil. E foi deputado federal de 1990 a 2006, durante 5 mandatos consecutivos. Durante os governos Lula e Dilma, foi ministro da Defesa, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação Política e Assuntos Institucionais. Recentemente, ele ocupou o cargo de secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo durante o governo de Ricardo Nunes, que agora tenta a reeleição em São Paulo. E o senhor, ministro, também faz parte aí da campanha, né, com o prefeito Ricardo Nunes. Como é que está sendo esse trabalho para você agora? O senhor se exonerou da secretaria. Como é que está sendo esse trabalho pela reeleição do Ricardo Nunes? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marco. Bom dia aqui aos internautas do nosso querido Diário da Região. Eu visito o Diário desde as minhas andanças por São José do Rio Preto, na época do movimento estudantil. E depois também, como deputado, foram 6 mandatos, de 90 a 2014, que eu fiquei no Congresso. Não fiquei o tempo todo porque saí algumas vezes para ocupar ministérios. E como ministro também, visitei muitas vezes aqui o Diário da Região e é muito bom poder voltar aqui e encontrar com os senhores para conversar um pouco sobre o Brasil, sobre São Paulo. A eleição em São Paulo é uma eleição muito equilibrada. Naturalmente, o prefeito Ricardo Nunes tem a possibilidade maior, porque reúne a maior coligação, é uma coalizão de 12 partidos, é uma coalizão heterogênea, porque tem apoio amplo. O partido do prefeito é da base do governo do presidente Lula. Tem 3 ministros no governo do presidente Lula. A do Planejamento, a Simone Tebet, que foi candidata a presidente da República, o ministro do Transporte, que é senador por Alagoas, o Renan Filho, e ainda tem um outro ministério no governo. O PSD também tem 3 ministros, União Brasil tem ministros, Republicanos têm ministros, e ainda tem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, uma coalizão de forças muito ampla, e acho que isso conta. Além do mais, a prefeitura tem recursos, esse ano deverá investir algo em torno de 14 bilhões de reais. É um investimento superior à maioria dos estados brasileiros, inclusive Minas Gerais. E o prefeito tem um perfil discreto, moderado, e um perfil de MDB. Ele é filiado ao MDB desde os 18 anos, sempre foi o partido do prefeito. Então é uma possibilidade grande. Agora o adversário também tem muita força em São Paulo, o apoio do presidente Lula, o apoio do PT. E agora surgem também mais 2 protagonistas importantes, o Pablo Marçal e o Datena, que também apontam já com certo desempenho. Mas creio que pelo estado da arte, pelas alianças, pela ampla coalizão, por estar tendo um mandato de desempenho muito bom, com muitas obras, eu creio que o prefeito é o favorito. E dentro dessa costura, né, com várias alianças, o senhor acha que pode ter algum tipo de, não vou dizer entreveiro, mas
algumas estações misturadas entre o pessoal que compõe o governo, né, que tem ministérios, e o pessoal mais alinhado ao presidente Jair Bolsonaro, que apoia o Ricardo Nunes, ou não, dentro da Não, campanha? não creio. Por quê? Porque a presença de partidos que estão na base do governo do presidente Lula, de fato, caracteriza a aliança como uma aliança heterogênea. O partido do ex-presidente Bolsonaro, que é o PL, também está na coligação, tem muita força, mas acho que não será uma campanha, como muitos querem, polarizada entre Bolsonaro e Lula. Isso foi a eleição presidencial. A eleição municipal já se dá em outro perfil. Ontem teve o lançamento da candidatura do PMDB em Maceió. Tá certo? Eu estive em Maceió recentemente para visitar minha mãe. E lá encontrei com os amigos do PMDB, do PT, todos juntos na eleição de Maceió. O PT retirou o candidato para apoiar o PMDB. Então, o candidato do PMDB não pode ser tão ruim em São Paulo e tão bom em Maceió para o PT apoiar o candidato do PMDB em Maceió e achar que é o fim do mundo o candidato do PMDB em São Paulo. É parte da política e do interesse do governo e do presidente apoiar o candidato do PSOL em São Paulo, como é, no caso, apoiar o candidato do PMDB, MDB hoje, né, do MDB em Alagoas. Então a eleição municipal não se disputa pelo mesmo padrão de uma eleição presidencial. São outras regras, são outras formas de disputa. Há 2 anos o senhor lançou um livro, né, Amazônia, Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional, que fala sobre o desenvolvimento insustentável da Amazônia. Como o senhor vê o processo, como foi o processo para escrever esse livro? O senhor que também esteve andando muito essa região ambiental, trabalhou muito a discussão do agronegócio e a ecologia. Por que o senhor se inspirou para escrever esse livro? Marco, a inspiração eu vou levar para o plural, são inspirações de várias origens. O primeiro é a geografia. Eu fui aluno de uma professora de geografia lá no interior de Alagoas, que promoveu a minha admiração pelo Brasil e pela Amazônia. Nós estudávamos a geografia, as bacias, a cobertura vegetal do país. E eu aprendi na geografia do curso primário e do ginásio a ter uma grande admiração pela Amazônia, os rios da Amazônia, os pontos culminantes da Amazônia, os pontos extremos do Brasil. 2 estão na Amazônia, ao norte, lá na Serra do Caburaí, ao oeste, na Serra da Contamana, o ponto extremo no Pico da Neblina, o mais alto do Brasil, o rio mais caudaloso do mundo. Tudo isso promoveu uma grande admiração. Depois, na época da UNE, quando o movimento estudantil foi ser reconstruído, precisava de um voluntário para percorrer aquela região norte. E quando não se apresentou ninguém dos principais centros do movimento estudantil, eu estudava na Universidade Federal de Alagoas, eu me apresentei e fui como voluntário fazer a campanha de reconstrução da UNE na região norte. Depois, quando me elegi deputado, aí não parei de viajar, viajava sempre. Já no primeiro ano, fui para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e lembro que percorremos ali de barco da Marinha. Nessa delegação, eu lembro, estava o José Genuíno, que era do PT, o Bolsonaro, que era do PP na época. Todo mundo convivia, viajava, e nós visitamos a Amazônia várias vezes. Depois, como ministro, em todos os ministérios, foram 4, em todos eles eu dediquei atenção à Amazônia. No Ministério da Ciência e Tecnologia, fui lá com o ministro da Defesa para inaugurar os primeiros quilômetros das infovias fluviais.
O que é que são as infovias fluviais? Você usar os rios da Amazônia para fazer o cabeamento e levar a internet para aquelas comunidades da Amazônia. No Ministério da Defesa, então, eu ia quase toda semana para a Amazônia. Fiz várias operações na Amazônia, percorri a área de fronteira como presidente da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. E para concluir, no ano passado, uma editora do Rio de Janeiro me propôs escrever um livro sobre a Amazônia. Eu percorri toda a Transamazônica de carro, fiquei lá 4 meses, fui aos centros de pesquisa, às universidades, conversei com geólogos, com agricultores, com pesquisadores, e o resultado é esse livro que eu escrevi, que é uma crônica da história da Amazônia e da cobiça internacional sobre a Amazônia, que é a maior reserva de biodiversidade do mundo, a maior reserva mineral do mundo, a maior reserva de água doce do mundo, a maior fronteira da agropecuária do mundo. Ou seja, a Amazônia tem toda a riqueza do mundo e a Amazônia tem a população mais pobre com os piores indicadores sociais do Brasil. Essa é a contradição da Amazônia. Como é que você vê o atual cenário da Amazônia, né? Inclusive, há uma discussão aí com a atual ministra. A Petrobras quer explorar fontes de petróleo ali próximo àquela região e ela fala que é arriscado, os ambientalistas também falam. Há também a questão das ONGs, todo mundo fala sobre atuação positiva e negativa. Como é que você avalia o atual cenário na Amazônia? Marco, o petróleo que o IBAMA vetou, um poço experimental, é na chamada margem equatorial. A margem equatorial são as águas jurisdicionais no Oceano Atlântico, onde existe muita presença de petróleo. Desde aqui de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro, na Bacia de Campos, subindo ali, a Bahia, Sergipe, todo canto tem petróleo. E tem muito mais petróleo nessa chamada margem equatorial, porque é a área mais próxima da linha do Equador. Começa no Rio Grande do Norte e vai até a Guiana. Ora, a Guiana, está ali muito pertinho do Amapá, já tem reservas de 11 bilhões de barris de petróleo nessa margem equatorial. Para se ter uma ideia desse volume, toda a reserva brasileira, de todo o território, em terra e no mar, são 14 bilhões de barris. A Guiana já tem 11 bilhões só na margem equatorial. A Guiana já é apresentada pela imprensa mundial como a Dubai da América do Sul, ou da América Latina. Eu era secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e recebia pedidos de audiência de empresários de São Paulo com o embaixador da Guiana em Brasília, empresários que queriam abrir empresas na Guiana. Eu perguntava por que não abrem no Brasil, e eles diziam, porque na Guiana o petróleo é mais barato, o gás é mais barato, os impostos são menores, o licenciamento ambiental não é como no Brasil, é fácil de se fazer, e além do mais, você não tem essa legislação que criminaliza o investimento como existe no Brasil. Nós estamos perdendo investimento para a Guiana, e o IBAMA, que é o Estado brasileiro, proíbe um poço experimental. Eu fui no Amapá. O poço experimental não está na foz do Rio Amazonas, está a 510 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a 176 quilômetros do litoral do Amapá. A Petrobras é a empresa mais qualificada do mundo em tecnologia de águas profundas. Ninguém entende de exploração de petróleo em águas profundas como a Petrobras, premiada todo ano como a melhor empresa nessa área. E é proibido no estado que tem 73% da população vivendo de transferência de renda do poder público. Estava lá o reitor da universidade, que sonhava em abrir um curso de engenharia de petróleo e gás. Então você acha que o governo está atrasado na exploração? Muito atrasado. O governo está cometendo um crime contra o interesse da Amazônia, que o desenvolvimento da Amazônia vai gerar recursos, empregos na região mais pobre do Brasil e para o país, porque, de fato, termina o país se beneficiando também desse petróleo que está lá repousando. Não está completamente perdido, porque a Guiana está retirando esse petróleo. E sobre a cobiça internacional que está aqui no seu livro, vou até exibir ele aqui, Amazônia, a maldição de Tordesilhas, aqui perfeitinho, o senhor cita a cobiça internacional e às vezes até o trabalho das ONGs
né, internacionais dentro da Amazônia. O que o senhor testemunhou desse trabalho das ONGs? O que elas ajudam ou atrapalham o desenvolvimento dessa região? Primeiro, Lucas, é preciso um entendimento sobre a gênese, sobre a origem e sobre o porquê essas ONGs, chamadas organizações não governamentais, apareceram no mundo. Isso surge com a expansão do Império Colonial Britânico. O Império Colonial tem interesse no mundo inteiro, tanto que a Rainha Vitória dizia que no Império Britânico o sol nunca se punha, porque era sempre dia em algum lugar do Império Britânico. Só que o Império precisava ter uma estratégia dupla. Em algumas ações, o próprio Estado agia. Em outras ações, era preciso proteger diplomaticamente o Estado com a ação de organizações que não eram do governo, não era o Exército, não era o Ministério, mas eram financiadas pelo governo. Aí eles criaram as organizações não governamentais. Vou dar um exemplo aqui no Brasil, que nós pagamos um preço alto por isso no século XIX. O Brasil já era um país independente, mas a Inglaterra queria ter acesso à bacia do Amazonas. Só que os rios que nasciam na Guiana, todos corriam na direção do Atlântico. Nenhum vinha na direção da bacia amazônica, do Rio Negro, do Rio Branco ou do Rio Amazonas. Então, naquele tempo não havia o avião, não havia o automóvel, o caminho era sempre pelos rios. Eles contrataram 2 agentes e mandaram para entrar no território brasileiro e demarcar uma área onde houvesse um rio que descesse na direção do Rio Negro. Esses 2 agentes, que não eram nem britânicos, eram alemães, vieram encomendados por quem? Pela Sociedade Geográfica Britânica. Não foi o Ministério das Relações Exteriores, não foi o Estado que contratou, foi a Sociedade Geográfica Britânica, que era ligada ao governo inglês. Pagou e financiou esses 2 geógrafos, agentes alemães. Eles fizeram o mapa e entregaram. Disseram, se vocês quiserem ter acesso à bacia do Rio Negro, do Rio Amazonas, tem que demarcar essa área. Em seguida, o Império Britânico mandou uma outra ONG, dessa vez religiosa. Os religiosos entraram nessa área, isso tudo está documentado, tem um belo livro escrito sobre isso, o caso, a questão do Pirara, que é o nome do rio que eles escolheram. Esses religiosos vieram, ensinaram inglês aos índios, catequizaram os índios. Quando o governo brasileiro expulsou os religiosos, eles levaram os índios para Georgetown, a capital da Guiana, e os índios pediram proteção ao Império Britânico, dizendo que estavam ameaçados pelo governo brasileiro. Aí o Império Britânico mandou, de fato, a sua representação oficial. Mandou uma tropa, mandou o exército e ocupou essa área dentro do território brasileiro. O imperador, Dom Pedro II, ficou com medo que eles já divulgassem, como ameaçaram, um mapa com esse território já incorporado ao território da Guiana, que era território inglês. O Dom Pedro, então, com a influência que tinha na Europa, conseguiu que a área ficasse sob litígio, ou seja, uma área em disputa. Isso foi na década de 1830. Essa área ficou sob disputa até o início do século XX, quando o Brasil aceitou a arbitragem do rei da Itália. O rei da Itália não gostava do Brasil e tinha feito um acordo com o Império Britânico para ganhar um pedaço da África, na partilha da África entre os impérios coloniais. E aí ele nos tomou, acho que 16 ou 19 mil quilômetros quadrados do nosso território, já demarcado como território brasileiro, e deu à Inglaterra, para a Inglaterra ter acesso. Então essas ONGs começam ali, Sociedade de Antropologia. Toda divisão aerotransportada do exército americano tem um setor de antropologia. Por quê? Porque você vai invadir um país, você precisa conhecer qual é o costume daquele povo, qual é a cultura, qual é a religião, como eles se comportam, quais são os hábitos. Então você bota os antropólogos para estudar. E recentemente, outra estratégia dos países imperiais é usar as minorias contra as maiorias. A causa indígena é uma causa nobre, generosa, humanitária e necessária. É a população, de fato, mais negligenciada do Brasil, mais abandonada.
Mas não é o interesse nas populações indígenas, é o interesse em dividir o Brasil jogando uma minoria importante, que são os índios, contra a maioria nacional. A Alemanha fez isso na Segunda Guerra. Está documentado. Quando eles invadiram a Polônia, foi para quê? Proteger a minoria alemã que estava oprimida na Polônia. Quando eles invadiram a Tchecoslováquia, proteger a minoria alemã. O embaixador brasileiro, na Liga das Nações, disse não, vocês não estão interessados em proteger a minoria, vocês estão interessados em oprimir uma maioria, que é a maioria da Tchecoslováquia ou a maioria da Polônia. Hoje, no Brasil, acontece a mesma coisa. A pretexto de proteger os índios, que não estão protegidos. Eu conheço, visito e frequento. Os índios têm os piores indicadores sociais do Brasil. A maior taxa de mortalidade infantil entre os índios. A maior taxa de analfabetismo entre os índios. A maior taxa de doenças infecciosas entre os índios. A maior taxa de subnutrição entre os índios. Os piores indicadores de saneamento básico entre os índios. De água tratada entre os índios. De luz elétrica entre os índios. Agora, a Universidade de Harvard divulgou as 20 cidades com a pior qualidade de vida do Brasil. 17 na Amazônia e liderando as cidades com maior população indígena. O IBGE divulgou as cidades com a maior taxa de analfabetismo. Sabe qual é a cidade que lidera? Eu conheço a cidade. Cidade de Uiramutã, onde o prefeito é índio, a maioria da Câmara Municipal é indígena. A outra cidade, Jacareacanga, no sul do Pará, também com a maior população indígena. Essa política do Estado, do governo e das ONGs não é para proteger os índios, é para proteger interesses internacionais. Ministro, agora falando em ONGs, entidades, agora vamos mudar a política externa. Recentemente o MST parabenizou a reeleição do Maduro na Venezuela. Né? E o PT também soltou recentemente uma nota parabenizando. E aí está esse imbróglio, né, com países, a União Europeia contra, o Brasil ainda no meio, nessa situação. Como é que o senhor analisa a situação da Venezuela? Né? Começou com o Chávez, agora estão, acho que mais de 2 décadas de chavismo ali. Eu conheço a Venezuela desde antes do presidente Chávez e do presidente Maduro. Eu visitava a Venezuela quando o presidente era Rafael Caldeira, que era do Partido Democrata Cristão, amigo do ex-governador Franco Montoro. Eu era um jovem deputado, Montoro tinha saído do governo de São Paulo, foi eleito deputado federal, presidia a Comissão de Relações Exteriores e sempre me levava, por algum motivo, nas viagens que fazia na América do Sul. Ele era muito ligado, ele inclusive criou um instituto, o ILAN, Instituto Latino-Americano. Montoro sempre me levava. Levava no Chile, que tinha lá um presidente, o senador Gabriel Valdez, que era democrata cristão, na Venezuela. Então a Venezuela é um país amigo do Brasil. Eu fui ministro da Defesa, visitei a Venezuela, o general Silva e Luna, que também foi ministro da Defesa no governo do Bolsonaro, também visitou a Venezuela, reuniu com o ministro da Defesa da Venezuela. Nós temos uma fronteira muito problemática, com muitos eventos ilícitos transnacionais. O Estado brasileiro tem uma presença muito frágil. As 2 instituições que seguram a onda ali na fronteira é o Exército Brasileiro de um lado e o Exército Boliviano, o Exército Venezuelano do outro. Essa é a situação. Portanto, nós temos que ter muito cuidado nas relações com a Venezuela. Nós acabamos de sair de uma eleição no Brasil contestada, muito contestada, inclusive nas ruas, com manifestações violentas, como foi o caso do 8 de janeiro. Agora nós vamos querer resolver a situação da onde? Da Venezuela? Tem países que têm eleições como as nossas. Eleições nesses modelos que vêm da Inglaterra, o Brasil, Estados Unidos, a França, a Alemanha. Tem país que não tem eleição para presidente. A China não tem, a Arábia Saudita não tem. Aqueles países do Golfo, alguns países, dos Emirados, a lei não proíbe até de ter partido político. Uhum. É vedado pela Constituição. Mas a posição do senhor, então, mesmo do atual governo, não interferir no que está acontecendo? Não é não interferir. Os partidos têm a liberdade para fazer isso. As relações entre Estados são relações que devem se basear nos interesses do Estado e nos interesses nacionais. Nós tivemos recentemente a questão da Argentina, porque elegeu lá um presidente que dizem que é de extrema direita. O Brasil não tem que se meter, isso é uma opção.
Olha, nós estávamos em campanha aqui, não sabíamos nem quem ia eleger para presidente, se era o Lula ou se era o Bolsonaro, e nós queremos agora dizer para os argentinos quem é que eles vão eleger, se é um peronista ou se é um Milei. Agora vamos dizer para os venezuelanos. Não, pessoal, com calma, tá certo? O que acontece no Brasil é que o país vai atrás de qualquer pretexto para se dividir. Se não houver uma razão interna aqui, nossa, para dividir o país entre esquerda e direita, entre preto e branco, entre azul e encarnado, vermelho, a gente vai atrás no mundo. Então é o seguinte, como é que a gente divide o Brasil com a guerra da Ucrânia? Escolha logo o seu lado, você é a Ucrânia ou você é a Rússia? Como é que você divide o Brasil com a eleição da Argentina? Você é Milei ou você é o homem lá do peronismo? Como é que você divide o Brasil em relação à Venezuela? Não, pessoal. O Brasil tem os meios para administrar esses conflitos, com o Brasil sendo parte da solução e não parte da confusão. Agora nós vamos chegar em Israel e escolher um lado. Ou você defende os palestinos ou você defende Israel. Por que você não pode defender a paz? Mas o senhor tem uma experiência histórica para dizer. O Maduro é um democrata ou um ditador? Isso quem deve decidir são os venezuelanos. Como é que eu vou decidir se o Maduro é democrata ou se é Não ditador? decidir, mas analisar. Aqui no Brasil, todo mundo acha que o Lula quer implantar uma ditadura, quem é contra o Lula. E os outros que são do Lula acham que o Bolsonaro é que queria implantar uma ditadura. A minha opinião é que nenhum dos dois nem quer e nem tem condições. O que os dois querem é o poder. Tá certo? É legítimo, dentro de determinadas regras. Agora eu vou dizer que o Bolsonaro não. O Bolsonaro quer implantar uma ditadura de direita e tentou dar um golpe. Ele diz, não, quem está tentando dar o golpe é o Lula. As urnas eletrônicas foram programadas para favorecer o Lula. De tal sorte que agora o governo Lula quer auditar as atas, né, da eleição da Venezuela. Mas se você falar em auditar as atas da eleição brasileira, você está questionando a democracia. Pessoal, vamos com calma, tá certo? Ou seja, o governo acha que questionar as atas da Venezuela é parte da democracia. Mas o mesmo governo acha, e o Supremo, né, que se você questionar as atas do Brasil, você está tentando contra a democracia. Essa discussão não é uma coisa séria, tá certo? O Brasil tem que examinar a geopolítica do mundo a partir dos interesses nacionais, do interesse do Brasil, e não das divisões internas da Argentina, da Venezuela ou de outro lugar, pessoal. Vamos com calma. Inclusive, o senhor não considera o 8 de janeiro, por exemplo, uma tentativa de golpe de Estado? Claro, né? Que não. Uma tentativa de golpe sem ter um tanque, sem ter uma arma, sem ter nada. Mas depredaram prédios do STF, isso, da Câmara, invadiram o palácio. Isso, depredaram. E depredaram quando eu era presidente da Câmara. Um grupo de sem terra invadiu a Câmara, quebrou tudo, mas levou. Você está comparando uma coisa eles detonaram o prédio do STF. E detonaram o da Câmara também. O busto do Mário Covas foi jogado no chão, partiu em 4 pedaços. Todos os caixas eletrônicos foram depredados. É porque a Câmara não tem o patrimônio que tem o Palácio do Planalto. Mas levaram um servidor da Câmara, um segurança, foi para a UTI, com concussão. Foi sério. Eu dei voz de prisão aos 580 invasores. Prendi todos, processei todos. Pedi para o Ministério Público exigir o ressarcimento dos prejuízos, mas tratei todos como baderneiros e não como golpistas. Tá certo? Agora você vai tratar um monte de baderneiro que devem ser presos, processados, pagar, porque não se faz aquilo. E não se faz apenas por causa da democracia. Não se faz porque é patrimônio público. Ninguém tem o direito de depredar patrimônio público. Tem que ir para a cadeia e tem que tirar prisão mesmo. Agora, dizer que foi golpe, por favor, né? Tá certo? Quem era o chefe do golpe? Era o Bolsonaro? Nem estava no Brasil, estava lá nos Estados Unidos. Se era para ter um golpe, era para ter dado o golpe quando ele estava no poder, quando ele tinha o comando das Forças Armadas. Agora o homem sai do Brasil, nem espera a transmissão do cargo, vai para os Estados Unidos e quando chega aqui no 8 de janeiro, um bando de desesperados comete um grave crime de atentar contra o patrimônio nacional, depredar patrimônio público, violar ministérios. E você vai dizer, não, isso aí é uma
tentativa de golpe ou terrorismo, não. Eu não chamei isso nem de tentativa de golpe, nem de terrorismo, quando o presidente da Câmara convivi com essa situação. Tratei como baderna, mandei prender todos, processar de um por um e não fazer BO coletivo, como a Secretaria de Segurança de Brasília queria fazer. Eu disse, não, tem que autuar um por um, tá certo? Dei ali alimento, assistência médica, liberamos as crianças, os velhos e as mães. Eu digo, mas os outros têm que pagar pelo crime. Mas para essa linha de pensamento, o senhor é a favor da anistia, essa proposta que pode virar projeto no Congresso? Isso é o Congresso que tem que decidir. Não, anistia para quem? O senhor, para essas pessoas que invadiram esses prédios públicos. Não, se você for falar de anistia, você tem que considerar todos os que são acusados de algum crime que estão na política. Todo mundo está sendo processado pelo Supremo por alguma forma. Tá certo? O Bolsonaro tem processo, o Lula tem processo. Nesse caso específico, o senhor é a favor da anistia? Se você caracterizar aquilo como crime político, você tem que discutir a partir desse ponto de vista. Se você caracterizar como um crime comum, de baderna, de depredação de órgãos públicos, você tem que fazer uma outra avaliação. O Brasil deve encontrar um caminho de pacificação, tá certo? Mas isso também você não impõe. O presidente Juscelino estava ameaçado de não ser empossado. O principal opositor, que era o ex-governador da Guanabara, Carlos Lacerda, dizia que Juscelino não deveria ser candidato. Candidato não deveria ser eleito. Eleito não deveria tomar posse. Empossado não deveria governar. E quando ele foi eleito, por um contragolpe militar dado pelo general Teixeira Lott, que impediu que ele fosse tirado da eleição, os militares garantiram que ele tomasse posse, houve 2 rebeliões militares, que eu também não chamo de tentativa de golpe, porque não tinha alcance para ser golpe. Foram 2 rebeliões, 2 insubordinações militares. Uma em Jacareacanga, lá no sul do Pará, e outra ali em Aragarças, no estado de Goiás. O que é que o Juscelino fez quando tomou posse? Anistiou todos os envolvidos. Você não anistia porque as pessoas mereçam a anistia. Você anistia porque você tem outras prioridades. Você não quer gastar as energias do país e da sociedade em um problema que é um problema menor. Você quer tratar de problemas maiores. Então eu acho que o país, ao invés de viver essa situação em que um se elege para colocar o outro na cadeia, tá certo? Toda a obsessão do antigo governo era botar os atuais na cadeia. Havia uma espécie de clamor para Lula ficar preso. Agora o clamor é outro, é para Bolsonaro ser preso. Daqui a pouco o judiciário chega à conclusão que melhor é prender os 2, tá certo? Para satisfazer todo mundo. A minha opinião é o contrário. Superar esse período, não porque Bolsonaro e Lula, se são inocentes ou não, é uma discussão secundária. Você não perdoa nem faz anistia porque as pessoas são inocentes. Você faz anistia porque precisa sepultar esse capítulo e passar para o próximo. É por isso que existe anistia. Não é para perdoar inocente. Inocente não é condenado. Inclusive, o senhor citou o STF aí, disse que o Brasil vive uma insegurança institucional e que o STF é uma espécie de tribunal de tudo. O senhor defende a regulação sobre as atribuições do Supremo Tribunal Federal e mais até nessas recentes rusgas do STF com o Congresso. Não seria o Congresso que daria o primeiro passo ao modificar legislações muitas vezes, repetidamente? Como que o senhor vê essa questão entre STF e Congresso? Eu vejo como o principal fator da insegurança institucional em que o Brasil foi mergulhado. Porque não é mais insegurança jurídica. A insegurança jurídica é a relação do ente privado com o poder. É a relação da empresa, da pessoa física ou da pessoa jurídica com o poder. Quando não há segurança sobre que decisão o Estado
via o Poder Judiciário, vai adotar em relação aos interesses dos indivíduos e das pessoas jurídicas. Nós vivemos uma situação de insegurança institucional, que é a relação entre os poderes. Eu sempre dou o exemplo do marco temporal. Você tem 2 decisões em vigor. A do Supremo, que revoga o marco temporal, e a do Congresso, que reafirma. As 2 estão em vigor. Agora, o que é que fez o ministro Gilmar Mendes? Convocou uma série de audiências públicas para definir, afinal, qual é a que vai prevalecer. Quem vai decidir é o Supremo. Por que o Supremo vai decidir e não o Congresso? Tá certo. Que é uma matéria muito mais relacionada com o Legislativo. Não é uma matéria para o Supremo. Então, eu acho que aí reside um elemento de instabilidade e de insegurança institucional. E acho que o Congresso deve, de fato, tomar providências em relação a isso. O Brasil precisa de um Supremo Tribunal respeitado. O Brasil precisa de um Supremo Tribunal acima de qualquer suspeita. O Brasil precisa de um Supremo Tribunal inquestionável. Infelizmente, esse Supremo Tribunal nós não temos. É difícil para o ministro do Supremo Tribunal hoje, infelizmente, circular livremente pelas ruas, tomar um avião de carreira, porque há muita desconfiança e uma certa hostilidade em relação ao Supremo e aos seus integrantes, o que é muito ruim para o país. Os ministros do Supremo e as ministras têm que ser personalidades respeitadas e acolhidas. Então, como resolver isso? Eu creio que é uma emenda à Constituição que estabeleça que o Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional e não trata mais de nada. Não pode ficar apreciando habeas corpus de traficante de droga. Não pode, pessoal. Isso gera um risco muito grande. Houve uma decisão recente de um ministro do Supremo, acho que foi o ministro Marco Aurélio, que concedeu um habeas corpus a um cidadão, o nome dele, André do Rep. Eu imagino qual foi a circunstância, porque o ministro Marco Aurélio é um ministro sério, competente, ligado aos maiores interesses nacionais e ao interesse público. Esse habeas corpus deve ter sido concedido a partir de uma circunstância que deveria ser estranha ao Supremo Tribunal Federal. Porque entrou lá centenas de pedidos de habeas corpus e ninguém entra com pedido de habeas corpus confessando o crime. Todo mundo que entra com pedido de habeas corpus é alegando inocência. E provavelmente não estava escrito lá, André do Rep, traficante, vem aqui a Vossa Excelência recorrer. Não! Deve ter sido o André e o sobrenome dele, de batismo, tá certo? Preso há não sei quanto tempo, sem julgamento, e apela ao Supremo para um habeas corpus. Nessas circunstâncias, o habeas corpus foi concedido a um inocente, que estava, naturalmente, protegido pela redação do advogado. O advogado não disse, olha, esse cidadão aqui é conhecido como André do Rep e é acusado de tais crimes. Se houvesse isso, seguramente o ministro Marco Aurélio não teria concedido o habeas corpus. Mas o Supremo vive submetido a esse risco porque aprecia tudo. O Supremo apreciou um recurso de um promotor do Ceará sobre a vaquejada. Proibiu a vaquejada, sem saber nem o que é. Provavelmente aqueles ministros nunca leram o que o Euclides da Cunha falou da vaquejada, o que o Câmara Cascudo falou da vaquejada, o que a vaquejada representa como atividade econômica para dar emprego e economia para as pessoas. Proibir a vaquejada. Qual foi o recurso? Que eu sugeri, inclusive, colocar a vaquejada dentro da Constituição. Tem lá um capítulo da Constituição sobre a vaquejada porque o Supremo nos obrigou a isso. Bom, estamos com 38 minutos já de entrevista, e eu, ouvindo o que o senhor está falando, eu fiquei pensando, o senhor é uma liderança histórica da esquerda, né? Participou da reconstituição da UNE, participou
como deputado federal, de várias bandeiras da esquerda, foi ministro da Defesa comunista, né, no governo, né, algo inédito, né, para os tempos de hoje, acho que ninguém acreditaria. Mas a gente vê que o discurso do senhor mudou. O que mudou com o senhor com relação à esquerda? A esquerda mudou ou a visão do senhor mudou? O que aconteceu? Olha, eu fui ministro da Defesa, eu estava no PCdoB. Eu fui ministro da Ciência e Tecnologia no PCdoB. Eu fui relator do Código Florestal no PCdoB. Eu fui relator da Lei dos Transgênicos no PCdoB. Eu homenageei o presidente, o consolidador da República, Floriano Peixoto, no PCdoB. Eu não mudei as minhas opiniões. Eu continuo sendo um brasileiro extremamente nacionalista, tá certo? Que tem o maior apreço e o amor pelo país. Eu continuo defendendo que o país tem que ter equilíbrio social, justiça social, que o país é um país muito desigual e muito injusto, precisa ter isso, e que o Brasil precisa de democracia. Isso eu defendi desde a época que eu era da UNE. Mas o senhor está mais crítico hoje com a esquerda, a gente aí percebe. sim, aí então você entra na segunda pergunta. Quem mudou? Eu não mudei. As minhas passeatas, como presidente da UNE, podem encontrar na internet. São com bandeira do Brasil. Eu levava uma bandeira do Brasil para as passeatas. Eu não jogava a bandeira do Brasil no chão. Eu não pisoteava a bandeira do Brasil. Eu tinha respeito pelo verde e amarelo, pelas cores nacionais, pelas Forças Armadas, pelo Exército. Cantava o hino do Exército, da Marinha, do Brasil, da Independência. Tudo isso nós éramos brasileiros, nacionalistas. Eu vi essa menina que ganhou a Rebeca Andrade, foram cobrar, por que você não dá entrevista em inglês? Ela disse, porque eu sou brasileira. Você conversa com ela em quê? Em inglês. Ela diz, eu converso em inglês, mas eu não dou entrevista em inglês, porque eu sou brasileira, as pessoas perderam. E uma parte da esquerda substituiu o interesse nacional pelo interesse, o ideológico, pelo biológico. Não é mais importante mudar o mundo. Mais importante é você tratar da orientação sexual, tá certo? Da raça, do gênero, da cor da pele. Essas lutas são lutas democráticas, mas não são feitas para dividir o país. Infelizmente, hoje elas estão sendo usadas para dividir o Brasil em preto e branco, em homem e mulher. Claro que eu defendo a valorização da mulher. Promovi o futebol feminino, criei a diretoria do futebol feminino, arranjei dinheiro para o futebol feminino. Peguei 10 milhões com a Caixa para o futebol feminino, dado também pela presidente Dilma. Agora, não era para dividir o Brasil entre homem e mulher. Era para promover, para unir o Brasil mais forte com homem e mulher. Defender, eu fui o autor da lei que transformou o 20 de novembro em data nacional. Nos 300 anos da morte do Zumbi, que caiu em combate no meu município, na minha cidade. Criei essa data, mas não é para dividir o Brasil, é para valorizar. Criei a Cavalgada da Liberdade, quando fui ministro do Esporte, para percorrer a trajetória do Quilombo dos Palmares. Não para dividir o Brasil em raça, que isso os americanos fazem, para unir o Brasil de todas as raças, dos mestiços, dos pretos, dos brancos, dos orientais, dos indígenas, que é isso que vai fazer o Brasil forte, admirado e respeitado. Uma raça cósmica, que é a reunião de todas as raças no nosso país. Ministro, uma última pergunta de minha parte sobre os Jogos Olímpicos. O senhor foi ministro do esporte, talvez no maior momento esportivo do país, que foi sediar Copa do Mundo e Jogos Olímpicos em 2 anos consecutivos. O senhor era ministro na Copa do Mundo, mas acabou saindo do cargo um pouquinho antes das Olimpíadas do Rio, mas esteve lá durante todo o processo de tudo que precisou ser feito, as construções, a organização do evento. E Paris teve alguns problemas agora para receber os atletas, mas os jogos estão acontecendo. Na opinião do senhor, qual o tamanho do saldo que Copa do Mundo e Olimpíada deixaram aqui no Brasil? O que deixou de legado e o que faltou para ser melhor? Porque algumas obras não foram concluídas, né, para a Copa, seja de mobilidade, enfim. Qual que é a avaliação do senhor sobre esses 2 eventos? No caso da Copa, faltou ter mais polícia para reprimir o movimento de sabotagem, que era o movimento Não Vai Ter Copa. Inclusive liderado por um cidadão que é candidato a prefeito de São Paulo, que sabotou a Copa do Mundo. E eu falava para a presidente Dilma, precisa botar a polícia em cima desse pessoal.
Ameaçaram, inclusive, interditar o estádio do Corinthians. É que a Gaviões mandou um recado que eles não seriam bem-vindos se tentasse fazer isso. Então eu acho que o saldo negativo é esse movimento não vai ter Copa de sabotagem. Nunca existiu em nenhum lugar do mundo. O país que recebeu Copa tem um movimento não vai ter Copa. Todo mundo acolheu a Copa. E o saldo positivo é o Brasil ter realizado a Copa. Ter dado uma demonstração de que era um país capaz de organizar. Porque se a Copa fracassasse, não era presidente Dilma, ninguém nem ia saber. Quem está acompanhando a Copa na Tailândia ia saber quem é. Não, o fracasso ia ser do Brasil. Ninguém acusa o governo francês por causa dos problemas da Olimpíada. É a França. Nos Estados Unidos, ninguém acusava o Biden. Quando teve problema na Copa, a Copa América agora, é falhas dos Estados Unidos. E nós conseguimos fazer uma Copa que, segundo a FIFA, foi a melhor Copa de todos os tempos. O governo russo, que ia sediar a próxima, usou até uma frase: se pudesse engarrafar a Copa do Brasil e levar para a Rússia. Então foi uma Copa bem organizada. As Olimpíadas também. Tem atleta na França dizendo que no Rio de Janeiro foi muito melhor, foi diferente. Por quê? E no Japão? Porque tem problema de desorganização. As ONGs impuseram que a Olimpíada não ia ter carne. É a proteína do atleta. O Comitê Olímpico Brasileiro colocou carne lá nas refeições, estava indo o mundo inteiro atrás de carne. E um atleta lá disse: cadê a carne? Nós precisamos comer carne, somos atletas, precisamos desse nutriente. Então, eu acho que o Brasil teve como principal legado entregar um evento que teve pontualidade, organização, segurança. A única morte que nós tivemos foi acidental na Copa do Mundo. Um jornalista argentino sofreu um acidente e morreu. Os aeroportos funcionaram, o setor hoteleiro. Então eu acho que o saldo principal foi esse. Perfeito. Muito obrigado, ministro. Deixo o espaço aqui para considerações finais do senhor. Muito obrigado pela acolhida, pela recepção, pela possibilidade de reflexão sobre temas tão atuais e tão importantes. Espero voltar brevemente aqui ao Diário da Região, a São José do Rio Preto, numa situação melhor para São Paulo e para o Brasil. Que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a reduzir desigualdades e que o Brasil valorize mais a democracia e a união do que a guerra a que estamos submetendo o país, que isso não vai nos oferecer um bom futuro. O Brasil precisa de união. Obrigado. Muito obrigado também ao jornalista Marco Antônio dos Santos, que participou aqui dessa entrevista. E você pode encontrar essa e outras entrevistas no YouTube do Diário da Região, com o Diário Talks, e também nos melhores agregadores de áudios que você encontra aí no seu celular ou então pela internet. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.